Bom, pessoal, vamos prosseguir aqui com as nossas aplicações das leis de Newton. Dessa vez, vamos estudar as forças de tração, que também podem ser chamadas de forças de tensão, geralmente porque nós estamos tensionando, ou seja, aplicando uma força que é transmitida através de um fio, de uma corda, de uma correia. Então, esses elementos eles vão servir para conectar alguns corpos, como a gente vai ver, e tem um bocado de problemas que são originados a partir disso. Então vamos lá. Primeiramente, a gente já conhecia essa situação, né? A gente tinha aqui um corpo com uma certa massa e esse corpo está imerso no campo gravitacional terrestre, portanto, ele possui um certo peso, né? É a ação da Terra puxar esse carinha para baixo e a reação seria esse corpo puxar a Terra para cima. Esse aí é um problema que a gente já viu desde a nossa aula sobre força-peso, não é isso? Agora eu quero que você imagine que a gente coloque um teto mágico aqui em cima, porque não tem nada onde esse carinha se apoiar, né? Então é um teto mágico. Imagine que ali a gente tem um teto e que nesse teto a gente tem ali pendurado o que a gente chama de fio ideal. E esse fio ideal está fazendo a ligação entre o teto e essa nossa esfera aqui. Porque qual é o problema? Se eu deixar esse carinha abandonado, ele vai cair em direção à Terra, não é isso? Então eu estou colocando esse sistema para meio que evitar essa queda. Mas veja, estou falando para vocês sobre fio ideal. O que é esse fio ideal? Basicamente vai ser um fio que tem uma massa desprezível, ou seja, se possui uma massa desprezível é porque é uma massa bem pequenininha, quase zero. O interessante da gente considerar uma massa desprezível é que nós não precisaremos fazer uma análise muito grande sobre esse fio. Por exemplo, se ele não tem massa, digamos assim, a gente não vai considerar a força-peso dele, a gente não vai olhar para muitos outros parâmetros que normalmente nós olhamos para os corpos normais. Como o nosso intuito aqui é facilitar, então a gente considera essa massa como desprezível. A gente diz também que eles são inextensíveis. Quando a gente fala que alguma coisa é inextensível, é porque essa coisa não pode ser esticada. Existe um probleminha em considerar um fio que ele possa ser esticado, porque aí vai aparecer uma força que a gente chama de força elástica, e a gente não quer trabalhar com essa força ainda. No futuro a gente vai ver o que danado é essa força, tá? E a gente pode dizer também que esses fios eles são flexíveis. Quando a gente diz que uma coisa é flexível, imagina aqui um fio assim, é porque a gente pode dobrar. Se a gente colocar aqui, sei lá, um corpo nele e esse corpo começar a se movimentar para cá, então esse fio acompanha o movimento. Então quer dizer que ele pode se mexer tranquilamente ali. Ele é totalmente flexível, belezinha? Então vamos lá, vamos considerar lá aquela situação que eu falei para vocês. E aí eu quero que você pense comigo o seguinte: se esse carinha está sendo atraído pela Terra, né, aqui para baixo, quer dizer que ele vai tensionar esse fio para baixo também. Tensionar significa dizer que ele vai aplicar uma força nesse fio, tranquilo? Então, se esse carinha tende a ir para baixo, quer dizer que ele está puxando esse fio também para baixo. Então, ali a gente aparece, lá em cima, né, uma força de tração. Pensa assim comigo, se você, sei lá, encontra uma corda pendurada no teto e aí você começa a puxar essa corda, você vê que realmente aparece uma força ali no teto, né? Se o teto não estiver bem construído, pode ser que ele caia e etc. Então, realmente, a gente tem ali uma força para baixo, é uma força de tração ou de tensão. Você pode usar os dois termos, tranquilo? E aí, veja bem, ao mesmo tempo que esse carinha puxa o fio para baixo, né? Seria a ação, a gente vai ter uma reação também, não é? Sempre que a gente tem uma interação, de acordo com a terceira lei de Newton, a gente tem uma reação. Então, sempre que o nosso coleguinha puxar o fio para baixo, o fio vai reagir e vai tentar puxar esse cara para cima. Então, aqui a gente tem um par, ação e reação. Veja que esse par, ação e reação ocorrem em corpos diferentes, porque essa tração aqui de baixo ela está acontecendo na esfera e essa tração aqui de cima está acontecendo basicamente no teto. Então, a gente tem aqui duas trações constituindo um par ação-reação. Logicamente que a gente pode chamar uma coisa de ação e outra de reação, e a gente pode inverter essa ordem também, porque não importa, né? Qual a gente chama de ação e qual a gente chama de reação. O que importa é que a gente tem aqui um par de interações
e que esse par de interações é simultâneo, ou seja, acontece ao mesmo tempo. Então eu posso inverter, colocar aqui como negativo e aqui como positivo, só por convenção mesmo, e para que eu possa analisar também esse carinha aqui de baixo, e aqui a gente verifica, ó, que para o equilíbrio nesse caso, essa tração tem que ser igual ao peso. Nesse caso, a gente tem outras situações em que isso não vai ocorrer. A gente vai ver, inclusive, algumas delas daqui a pouquinho, tá? Mas nesse caso, para o equilíbrio, a tração tem que ser igual ao peso. Ou seja, se ele tiver um peso de 50 newtons, então para o equilíbrio, essa tração precisa ter 50 newtons também. Percebam uma coisa, a direção das forças de tração sempre vão atuar ao longo do fio. Por exemplo, imagine que a gente tem aqui o miranha, beleza? E digamos que o miranha esteja pendurado aqui nesse teto, né? Bora dizer que é um teto. E aí, veja, a gente sabe que o miranha está puxando esse fio, né? Puxando essa teia. Então, a gente aparece com a força de tração ali em cima, que ela se comporta de forma inclinada, porque o fio está inclinado. Mas, da mesma forma que o miranha puxa o teto, aí o teto vai reagir, né? E a gente vai ter ali uma força puxando esse carinha na direção igual, mas no sentido oposto. A gente tem ali uma reação. É por isso que o miranha não vai cair, né? Porque a gente vai ter essa força aqui sustentando ele. Se a gente pensar em termos de força-peso, a gente sabe que o peso sempre vai apontar na vertical para baixo, porque a direção é para o centro da Terra. Então aqui a gente teria o peso do nosso carinha. Veja que nesse caso, a tração não vai ser o mesmo módulo que o peso, porque eles não estão na mesma direção e sentidos opostos, né? Então essa condição de equilíbrio vai se dar de outra forma. Esse caso a gente vai estudar mais na frente. O caso que a gente pode estudar com propriedade a partir de agora é o caso em que a gente tem aqui na vertical, porque na vertical é o caso que a gente acabou de ver agora há pouco. Basicamente, ele vai puxar esse fio para baixo, o fio vai reagir, vai puxar esse carinha para cima. Como a gente está aqui tudo na vertical, né? Então o peso desse cara está para cá, e para o equilíbrio a gente sabe que o módulo da tração vai ter que ser igual ao módulo do peso. Aí não tem nenhuma novidade do que a gente viu ali quando eu coloquei o planeta Terra e tal, né? E aí o último caso seria basicamente o caso oposto ao primeiro caso, porque ele simplesmente balançou daqui para cá, né? E aí mesma coisa, ele vai puxar o fio vai reagir, a gente tem um par ação-reação, e nesse caso a tração não vai ser igual ao peso novamente, porque eles não possuem a mesma direção e os sentidos opostos. Aí a gente não vai poder aplicar aquela mesma regrinha de equilíbrio, né? A gente vai precisar de uma nova ferramenta que a gente vai aprender lá nas próximas aulas. Uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês é aquilo que a gente chama de blocos tracionados, ou seja, blocos que eles são ligados através de um fio ideal. São problemas que caem recorrentemente em vestibulares, inclusive quando nós trabalharmos os exercícios dessa aula, nós veremos um bocado de casos. Um caso que é clássico é o seguinte: a gente tem aqui dois blocos. No nosso exemplo, eu coloquei dois blocos de massas diferentes, você percebe, inclusive, que eles têm tamanhos diferentes também, né? Mas podiam ser massas iguais também. Eu só coloquei aqui para ilustrar o nosso exemplo. Eu coloquei aqui, ó, uma força horizontal chamada de F, tudo bem? Essa força aponta para a direita. Então, se eu conseguir vencer a inércia desses corpos, e eu vou conseguir vencer naturalmente, porque eu não vou considerar nenhuma força de atrito por enquanto, então quer dizer que não tem nada que faça com que esse sistema seja freado, né? Então essa força vai ser capaz de gerar movimento. É uma força motriz, ela dá movimento. Então o que acontece? Quando a gente consegue fazer com que esse sistema entre em movimento, veja que aqui a gente tem um fio ideal ligando esses dois blocos, e a gente sabe que esse bloco vai conseguir ir para lá, não é? Vai conseguir ir para a direita também. E isso acontece porque existe uma força de tração associada a esse fio que vai fazer com que ele se mexa para lá. A gente pode dizer que esse bloquinho ele está fazendo com que esse cara se mexa para a direita. Isso seria a ação. E qual é a reação? Esse bloquinho meio que vai puxar esse outro bloquinho para a esquerda, meio que retardando esse movimento, né? Imagine, por exemplo, que a gente não tem esse carinha aqui de trás. Então a gente não teria nada que freasse esse movimento, que retardasse esse movimento. Ele ia seguir ali livre, leve e solto, beleza? Mas, como a gente tem uma carga lá atrás, então ele não vai conseguir adquirir a mesma aceleração que ele adquiriria se não tivesse o bloco atrás.
Então, quer dizer que aqui, essa força de tração vai atuar como retardatória, né? Vai retardar um pouco esse movimento. Aqui eu não coloquei o sinal de menos para uma das trações, mesmo sendo um par ação-reação, só para que a gente tenha uma liberdade de adotar um referencial que a gente quiser, beleza? Então, aqui a gente sabe que a gente tem dois corpos, um corpo A e um corpo B. Nesse corpo B, na horizontal, a gente tem somente aqui a tração, e na horizontal, para o corpo A, a gente tem uma força F e a reação daquela tração traseira, né? Então, bora lá. Se a gente considerar também a vertical, a gente sabe que esses dois carinhas possuem massa, eles estão num planeta, que eu vou considerar o planeta Terra, e então quer dizer que eles são atraídos para baixo também. Note que o movimento vertical não vai afetar o movimento horizontal. Isso é algo que a gente tem trabalhado desde o princípio da simultaneidade, né, de Galileu, lá nas aulas de cinemática. O que é que a gente sabe também sobre esses carinhas na vertical? A gente sabe que eles estão apoiados sobre uma superfície, então eles vão empurrar essa superfície para baixo, só que essa superfície vai reagir e vai empurrar esses carinhas para cima, não é isso? Então aqui a gente tem forças normais, uma normal para B e uma normal para A. Como esses caras não se mexem na vertical, a gente pode dizer que existe equilíbrio nessa direção. Então, nos dois casos aqui, tanto para A quanto para B, a gente pode dizer que a normal vai ser igual ao peso, para que a gente possa cancelar esses dois vetores, beleza? Galera, o que eu vou fazer agora é te mostrar mais ou menos como é que a gente pode prosseguir nesse tipo de situação para que a gente monte alguns cálculos. Logicamente que eu não espero que você decore essas situações. Eu pretendo que você aprenda a trabalhar com elas de forma independente, ou seja, você sabe como é que funciona a representação das forças e você vai lidar com cada situação à medida que elas apareçam, tranquilo? Então, bora lá! Para isso, eu vou chamar esse bloquinho aqui da esquerda de bloquinho B e eu vou chamar o bloquinho da direita de bloquinho A. Eu vou olhar para as forças que acontecem em A e eu vou olhar para as forças que acontecem em B. Sendo que, como eu falei para vocês, nos dois blocos a gente tem forças na horizontal e a gente tem forças na vertical, não é isso? Então, eu basicamente, pessoas, eu vou dizer que a gente vai chamar a direção horizontal de X e eu vou chamar de direção vertical de Y. Pense num plano cartesiano mesmo, né? A gente coloca aqui o X e aqui a gente coloca o Y. Então, tudo que for horizontal, a partir de agora, eu vou chamar de X. E tudo que for vertical, eu vou me referir como Y, tranquilo? Olha só para o bloquinho A. No bloquinho A, a gente tem duas forças horizontais. A gente tem essa força F e a gente tem essa força de tração. Quem é maior entre esses dois carinhas? É a força F, porque eu considerei que o sistema se move para a direita. Se eu fiz essa consideração, quer dizer que a força que puxa o bloquinho A para a direita tem que ser maior que a força que puxa ele para a esquerda. Então, a força resultante, nesse caso, a força resultante em A, ela tem que ser igual a quem? A F menos T. A gente tem dois vetores que estão na mesma direção e os sentidos são opostos. Pela regrinha de vetores, a gente subtrai esses dois carinhas, não é isso? E a gente sabe também que força resultante é massa vezes aceleração. Então, a força resultante, que seria F menos T, vai ser igual a massa, mas é a massa de quem? É a massa de A, vezes a aceleração. Note que essa aceleração vai ser comum aos dois corpos, porque como eles estão conectados por um fio, né? Então, a aceleração de A vai ser igual à aceleração de B. Por isso que eu não coloco a aceleração de A aqui, porque é somente aceleração. É uma aceleração que é comum aos dois corpos. Já na vertical, ou seja, no eixo Y, quais são as forças que a gente tem ali para A? A gente tem a normal de A para cima e a gente tem o peso de A para baixo. Como eu falei, esse sistema está em equilíbrio na vertical. Se eles estão em equilíbrio, quer dizer que a normal de A vai ser igual ao peso de A. Glória a Deus! Já o corpo B, a gente vai fazer a mesma análise, beleza? A gente vai olhar para X e a gente vai olhar para Y. Só que, quando a gente considerar X aqui, a gente vai dizer o seguinte, a gente vai dizer que na horizontal a gente só tem uma força, então a força resultante de B vai ser a tração, porque só tem a tração ali, não é isso? Só que essa força resultante é igual a massa vezes aceleração. Massa de quem? Massa de B.
vezes a aceleração do sistema. Já na vertical, como eu falei para vocês, a gente tem aqui equilíbrio, não é isso? Então, quer dizer que a normal de B vai ser igual ao peso de B. É assim que a gente vai raciocinar nas questões. Veja que aqui a gente tem tudo montado. Se a gente colocasse aqui valores para descobrir alguma coisa, era basicamente uma questão de substituição. Mas, como eu disse para vocês, não se preocupem em ficar decorando. O que a gente vai fazer é analisar cada caso. Outro tipo de questão clássica que vai aparecer para a gente é quando a gente coloca, por exemplo, esse esqueminha aqui, em que a gente tem um plano horizontal junto de um plano vertical, e veja que aqui a gente tem um apoio, que seria esse cone cinza, tá? A gente tem também uma bolinha aqui, e essa bolinha a gente costuma chamar ou de polia ou de roldana. É a mesma coisa, tá? Essa polia vai fazer a ligação entre dois bloquinhos que estejam conectados por um fio, beleza? Então aqui a gente tem dois bloquinhos, eu vou considerar que eles têm a mesma massa. E por que é que eu vou considerar que eles têm a mesma massa? Porque eu vou começar a trabalhar com vocês a situação do equilíbrio. Veja que no equilíbrio a gente tem duas opções. Ou esses dois bloquinhos estão parados, estão em repouso, velocidade igual a zero, ou a gente tem a opção desses carinhas estarem se movimentando com velocidade constante. Por exemplo, esse bloquinho verde estaria caindo para cá, né? E se ele vai cair para cá, quer dizer que ele vai puxar esse bloquinho para cá, porque ele vai tensionar esse fio, não é isso? Mas se eles forem com velocidades constantes, então a força resultante em cada um deles vai ser igual a zero, já que a aceleração também é nula. É algo que a gente vem trabalhando nas aulas anteriores. Eu vou tentar representar quais são as forças nesses dois caras. Aí pensa comigo, a gente pode considerar que esses dois amigos têm aqui um certo peso, né? Como eles têm a mesma massa, eles vão ter o mesmo peso. Veja que aqui os vetores possuem o mesmo módulo. Se a gente pensar também lá para o corpo B, a gente sabe que ele está apoiado numa superfície. Se ele está apoiado numa superfície, a gente tem a reação normal. Note também que aqui o corpo A não vai apresentar normal, porque ele não está apoiado em nenhuma superfície. O máximo que a gente podia fazer é deixar ele apoiado aqui, né? Encostar ele nessa superfície daqui. Aí ele teria uma normal para cá, já que a gente sabe que a normal ela faz 90 graus com a superfície. Mas, no geral, nós vamos pegar casos em que esse carinha está desencostado. Ele não vai encostar lá nessa superfície, nessa parede. Eu quero que você pense o seguinte, a gente sabe que esse carinha ele está se movendo para cá. Digamos para o caso em que a gente tem a velocidade constante, tá? Ele está descendo. Quando ele desce, ele puxa esse corpo para a direita. É por isso que no fio que está junto ao corpo B, a gente aparece aqui com uma tração. Mas veja, a reação da tração vai ser ao longo do fio, não é isso? Então, se a ação está aqui, a gente tem que a reação está justamente aqui, tranquilo? É como se a gente interpretasse o seguinte, ao mesmo tempo que esse bloquinho puxa esse cara para a direita, esse bloquinho vai impedir que ele caia com total violência. Aí vai reagir e vai tentar levar esse cara para cima, né? Impedir que a queda dele seja tão brusca, retardar o movimento na vertical. Nessa situação de equilíbrio, tá? Aqui vou colocar bem destacado, a gente tem aqui equilíbrio. Para o equilíbrio, a gente tem duas possibilidades, como eu falei para vocês, ou o sistema está em repouso, ou o sistema está numa velocidade constante, né? Os dois blocos se movimentando com velocidade constante. Vamos olhar aqui para o corpo que eu estou chamando de A e depois a gente vai olhar para o corpo que nós estamos chamando de B. Para A gente vai ter a seguinte situação. Para A gente só tem uma direção possível para A, né, que seria a vertical. Então, a gente pode dizer o quê? Que para o equilíbrio, ou seja, para a força resultante igual a zero, quer dizer que as forças de cima se igualam às forças de baixo. Então, nesse caso, para a tração vai ser igual ao peso, não é isso? Então, tração vai ser igual ao peso de A. Se a gente olhar para o corpo B, a gente vai ter uma conclusão interessante. Primeiramente, eu quero que você observe que a gente pode trabalhar, nesse caso, tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. Na vertical fica mais fácil a gente olhar primeiro, né? Porque a gente sabe que ele não se mexe na vertical, então quer dizer que a gente tem ali um equilíbrio. Se a gente tem um equilíbrio, quer dizer que as forças que levam ele para cima precisam se igualar às forças que levam ele para baixo. Então, nesse caso, a gente tem que a normal em B vai ser igual ao peso de B, beleza?
Quando a gente olha na horizontal, é que a gente tem aquele detalhe que eu mencionei para vocês, porque pensa comigo, a gente percebe que a gente tem aqui somente essa força de tração, mas se não existir uma força levando esse carinha para a esquerda, então é impossível que exista equilíbrio naquela região. Então, necessariamente, a gente vai aparecer com uma força que venha puxar esse cara aqui também para a esquerda. Por enquanto, eu vou chamar essa força de uma força F qualquer, como se alguém estivesse puxando esse bloco. Mais tarde, a gente vai ver que existe aquilo que a gente chama de força de atrito. E essa força de atrito vai ser responsável por garantir o equilíbrio na maior parte dessas situações. Por enquanto, finge que alguém está puxando esse bloquinho para a esquerda. Como aqui a gente quer o equilíbrio, na horizontal, a gente sabe que esses carinhas vão ser iguais, não é isso? Então, essa força F, alguém puxando esse bloco, vai ser igual à força de tração. Fica fácil encontrar qual é o valor da força F nesse caso. Por que é que fica fácil? Porque quem é que vale a tração? A tração é o peso de A. Então, isso aqui vai ser igual ao peso de A, beleza? Estou mencionando isso nos mínimos detalhes para que você perceba os tipos de questões que podem aparecer. Nos exercícios fica bem mais fácil de visualizar. Veja bem, a gente pode substituir aquele bloquinho verde aqui de baixo por um bloquinho laranja um pouquinho maior. Acho que dá para perceber que ele é um pouquinho mais parrudo, né? E aí, veja, nesse caso, eu estou dizendo que a força-peso vai superar a força de tração. Então, se a gente olha aqui para o bloquinho que eu vou chamar de A, a gente percebe que esse cara ele tem uma força para baixo que é maior que a força que leva ele para cima. Nesse caso, a gente tem movimento, tranquilo? Então, a gente não está mais na situação de equilíbrio. A gente está numa situação em que a gente vai ter aceleração, porque se a força que puxa para baixo é maior que a força que puxa para cima, a força resultante para ele vai ser diferente de zero. E uma força resultante diferente de zero indica para a gente que a gente tem aceleração. Lá em cima eu vou chamar novamente esse carinha aqui de corpo B e a gente vai analisar o que acontece para esses dois corpos. Para A gente só tem uma direção possível, que é a vertical, novamente, e para B a gente tem, mais uma vez, possivelmente, horizontal e vertical, tranquilo? Então, se a gente olha para A primeiro, qual vai ser a força resultante dele? Vai ser o peso de A menos a tração. Então, aqui, peso de A menos a tração, isso aqui é a força resultante, né? Só que força resultante é massa vezes aceleração. Massa de quem? Massa de A. E quem é essa aceleração? É a aceleração do sistema. Então, não preciso colocar aqui a aceleração de A, a aceleração de B. Como essa aceleração é comum ao sistema, eu chamo ela somente de aceleração. Se a gente olha para B, a gente percebe que na vertical a gente tem duas forças, né? A força normal e a força peso. Como esse cara não se mexe na vertical, a gente diz que essas forças estão em equilíbrio. Então, a normal de B vai ser igual ao peso de B. Na horizontal, a gente não vai ter equilíbrio, porque o que acontece? A gente tem uma força horizontal que vai levar esse cara para a direita. Então, essa força de tração é a força resultante para esse carinha. Força resultante é massa vezes aceleração. Massa de B vezes a aceleração. Então, percebe por que é que antes eu precisei considerar a ação dessa força F era para que a gente não tivesse aceleração no sistema, já que a gente tem essa aceleração. Então, tranquilo, para trabalhar com blocos tracionados, a gente tem essas principais situações. Logicamente que nos exercícios a gente vai ver algumas situações novas, mas essas situações que nós vimos até agora são a base para que nós possamos compreendê-las. Pessoas, existe um dinamômetro de tração. Assim como a gente viu o dinamômetro de compressão na aula passada, existe também um dinamômetro de tração. Como é que ele funciona? Geralmente você pega aqui um compartimento, que é esse de laranja, ele está acoplado ao teto, beleza? E aí a gente vê que a gente tem uma mola. O interessante de pegar mola é que essa mola ela pode se distender. Imagine alguém puxando esse fio aqui para baixo, né? Então essa mola vai descer junto. Veja que essa retinha que eu coloquei aqui, essa retinha azul, é basicamente para medir essa deformação, para medir o quanto essa mola desceu. Inclusive, você pode imaginar que aqui a gente tem algumas graduações, tá? É como se cada graduação ela fosse me dizer ali uma medida diferente para essa força de tração. Então, imagine que a gente coloca aqui um bloquinho, tá? Esse bloquinho possui uma certa massa. Se ele possui uma certa massa, possui
um certo peso. Se esse cara possui um certo peso, a tendência dele é ir para baixo. Se a tendência dele é ir para baixo, quer dizer que ele aplica uma força, né, nesse fio também para baixo. Então, se a gente considerar esse fio logo abaixo da marcação, a gente vê que a gente tem ali uma força de tração. Logicamente que a gente tem uma reação no bloco, né, impedindo que esse bloco caia, né, de cara assim. Então, a gente tem uma ação-reação aqui. E note que a força que faz com que esse carinha desça é justamente essa força de tração. Por isso que esse é um dinamômetro de tração. A força que ele mede é a tração que foi aplicada a esse corpo, beleza? Outra coisa, a gente percebeu que essa marcação desceu um pouco, e essa marcação ela vai ser proporcional justamente a essa força que faz com que ele desça. Esse dinamômetro de tração vai ser bem importante quando a gente for analisar casos particulares lá na frente, tá? Então guarda ele na memória. Caso seja necessário, eu peço para você voltar para essa aula. Vejamos agora alguns exercícios clássicos que podem cair no seu vestibular. Dois blocos A e B, de massa 5 kg e 10 kg, são colocados sobre uma superfície plana horizontal. O atrito entre os blocos e a superfície é nulo. A gente pode desprezar quaisquer forças que tendam a retardar esse movimento. E ligados por um fio inextensível, ou seja, ele não se estica, né? E com massa desprezível. A gente pode desconsiderar a massa desse fio. Tudo isso conforme a figura a seguir. Então, a gente vê, né, que a gente tem um esquema que a gente até aprendeu durante a aula. A gente tem dois blocos tracionados, ligados por um fio aqui no meio. A gente tem uma força aqui de 30 newtons nesse bloquinho B, tranquilo? Isso é uma informação importante. Então, vê só, nessa situação, a aceleração do sistema e a tração no fio valem respectivamente. Então, aqui eu quero duas coisas. Eu quero a aceleração e eu quero também o valor da tração desse fio aqui que une esses dois caras. Primeiro, eu vou tentar representar essa situação aqui para que a gente possa fazer um esboço sem medo de sermos felizes, tudo bem? Na direita a gente tem o bloco B e na esquerda a gente tem o bloco A. Colocar aqui o bloquinho B, aliás, é o bloco A. Acontece nas melhores famílias. E aqui a gente tem o bloquinho B. Eita, B feio da gota. Então aqui a gente tem o bloquinho B. A gente sabe que esse bloquinho B, a gente tem uma força aplicada a ele, né? Uma força F, que, se eu não me engano, vale 30 newtons, é isso mesmo. Então aqui a gente tem uma força de 30 newtons. A gente tem um fio puxando esses dois carinhas, tentar desenhar ele o mais reto possível, é o que deu. Então, pelo que a gente viu, como esse bloquinho B ele tende a se mexer para a direita, ele puxa o bloquinho A também para a direita, né? Então aqui a gente tem uma força de tração, já que ela acontece ao longo do fio, que a gente chama aqui de força T, não é isso? A gente sabe também, colocar aqui o sinalzinho de vetor, né? A gente sabe também que a gente tem aqui uma reação a essa tração, então da mesma forma que B puxa A também puxa B. Então aqui a gente tem uma força de reação, a gente tem uma tração ali no bloco B. Vamos analisar quais são as forças que existem aqui na vertical também. Por exemplo, quando a gente olha para B, a gente sabe que ele tem um certo peso, então aqui a gente tem peso de B e aqui a gente tem também uma reação normal, né? Para o equilíbrio, a gente sabe que essas forças vão se igualar. Se a gente olha para A gente tem a mesma situação. A gente tem um peso de A para cá e a gente também tem uma reação normal à superfície, então a gente tem aqui também a normal de A para cima. Vamos ver quais são as forças que atuam em A e quais são as forças que atuam em B. Lembrando que em A a gente tem direção horizontal e a gente também tem a direção vertical. Lá na direção horizontal, a gente pode dizer, pessoas, que a gente só tem uma força, né? Que seria essa força de tração. Veja que para o corpo B, é essa força que vai fazer com que ele ganhe aceleração. Então, força resultante é massa vezes aceleração, vai ser massa de A vezes a aceleração do sistema. Veja que a aceleração do sistema é uma coisa que a gente quer descobrir. Então, vamos deixar essa equação aqui, ela pode ser importante. Já na vertical, a gente tem duas forças que vão se igualar. Então, a gente tem aqui que a normal de A vai ser igual ao peso de A em módulo. Se a gente olha para o corpo B, a gente também tem forças na horizontal e a gente também tem forças na vertical. Nesse caso, a gente pode analisar mais uma vez. Na vertical, a gente tem um equilíbrio de forças, né? Então, a normal de B vai ser igual
ao peso de B, quer dizer que esse cara não se move na vertical. Já na horizontal, a gente tem duas forças. A gente tem a força F e a gente tem a força de tração. Quem é a maior entre elas? Logicamente que vai ser a força F. Como eu quero que esses carinhas se mexam para a direita, então a força que leva eles para a direita tem que ser maior que as forças que os levem para a esquerda. Então a força resultante aqui seria a força F menos a tração. Isso é igual a massa vezes a aceleração, só que vai ser a massa de A vezes a aceleração do sistema. Galera, a questão está perguntando qual é a tração e qual é a aceleração. Olha para a vertical nos dois casos. A gente vai ter alguma dessas grandezas? Não. A gente tem normal e a gente tem peso, só que isso não vai me ajudar muito. Já na horizontal, a gente pode analisar com o devido cuidado, porque, veja, a gente tem aqui uma tração, não é isso? A gente quer saber quem é essa tração, a gente tem a aceleração e a gente quer saber também quem é essa aceleração. E eu também tenho uma outra equação aqui embaixo. A gente pode fazer um sistema de equações. Para a gente fazer isso, a gente coloca aqui, ó, sistema de equações. Para a gente tem que a tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Já aqui embaixo, a gente ficaria com F menos T, tem que ser igual a massa de B, né, vezes a aceleração. Acho que até aqui eu coloquei massa de A, né, mas é massa de B. Foi mal, acontece o tempo todo. Isso aí é erva estragada. A gente vai somar essas duas equações. Então, como é que a gente faz aqui, ó? A gente soma o lado esquerdo, só que no lado esquerdo a gente tem F menos T mais T. Veja que menos T com mais T, a gente pode simplesmente cortar. Isso aqui elimina com isso aqui. Quem sobrou foi a força F. A gente pode colocar aqui no lado direito, né? A gente ficaria massa de A vezes a aceleração mais massa de B vezes a aceleração. Eu vou te dar uma dica para que esse cálculo fique mais rápido nas próximas questões. Porque, veja, essa aceleração ela está comum aos dois termos. A gente pode colocar em evidência, né? Então, ficaria massa de A mais massa de B, isso aqui vezes a aceleração. Mas quem é que vale a força F? Vale 30 newtons. Quem é que vale a massa de A? A massa de A, de acordo com a questão, vale 5 kg e a massa de B vale 10 kg. Então, 5 mais 10, a gente tem aqui 15 kg, vezes a aceleração, né? Aí tudo bem, vamos isolar a aceleração, deixá-la mais sozinha que físico na balada. Então, a gente teria aqui 30 dividido por 15, é a mesma coisa que 2 metros por segundo ao quadrado. Se a gente olha nas nossas alternativas, a gente pode marcar por enquanto ou a letra A, ou a letra B, ou a letra E de ebola. Vamos saber agora quanto é que vale essa força de tração. Pessoinhas, agora que eu sei quem é a aceleração, eu posso substituir ou aqui ou aqui. Veja que a gente vai encontrar sempre o mesmo resultado. Bora aplicar primeiro aqui em A, para que você possa ver essa verdade. Então, tração vai ser igual a massa de A. Quem é a massa de A? Massa de A é de 5 kg. Então, 5 vezes a aceleração, que é 2. Então, 5 vezes 2, a gente tem 10 newtons. Tiago, eu queria muito aplicar nessa equação aqui em B. Você pode fazer isso também. Bora tentar arrumar um espacinho aqui, né? Trazer essa equação para cá. Então, ficaria F menos T, só que F é 30. Então, 30 menos T tem que ser igual a massa de B, que é 10, vezes a aceleração, que é 2. 10 vezes 2 é 20. Se você pega esse 30 e joga para o outro lado, vai ficar 20 menos 30, que é menos 10. Menos T tem que ser igual a menos 10, multiplica os dois lados por menos 1, então essa tração vai ser igual a 10 newtons. Então a gente encontra o mesmo resultado, né? Então nossa resposta está aqui na letra E, de elefantíase, tudo bem? É uma questão bem tranquila, é uma questão clássica, tem muitas que vão se comportar justamente dessa maneira, tá? Vamos lá resolver mais uma questão. 3 corpos estão interligados por fios ideais, conforme mostrados na figura. A força de tração T, que seria essa força daqui, sobre o bloco 1, tem intensidade igual a 150 newtons. As massas dos blocos valem, respectivamente, 50, 30 e 20 kg, isso para 1, 2 e 3. As trações T1, que seria essa daqui, entre os blocos 1 e 2, não é isso? E T2, entre os blocos 2 e 3, tem intensidades, respectivamente, iguais a. Então, é que nem a questão anterior. Eu vou precisar fazer a representação do diagrama de forças para que a gente possa trabalhar tranquilamente. Vamos olhar primeiro aqui
para a vertical de cada um desses blocos. Porque, veja, a gente sabe que todos esses blocos possuem uma certa força-peso, não é isso? Então, aqui, por exemplo, M1 tem uma força-peso levando ele aqui para baixo, chamar aqui de P1. A gente sabe que M2 também tem um peso associado a essa massa, e a gente sabe que M3 também não fica para trás, né? Aliás, ele está atrás, mas ele não fica para trás nesse aspecto. Como esses carinhas estão apoiados em superfícies, a gente sabe que a gente tem reações a essa superfície, né? Então, a gente tem aqui forças normais para esses carinhas. Então, aqui N1, N2 e N3. Agora que nós fizemos essa análise na vertical, a gente pode fazer essa análise também agora para a horizontal. Se a gente olha para o bloco 1, né, que seria esse da frente, a gente vê que ele tem uma tração para a direita, é essa tração que vai fazer com que eles se movam, né, também para a direita, e a gente sabe que ele meio que puxa o bloquinho de trás, não é isso? Então aqui, ó, a gente tem uma força de tração que a gente está chamando de quê? De T1. Então aqui a gente tem T1, e a gente sabe também que ao mesmo tempo que M1 puxa M2, M2 também puxa M1, só que no sentido oposto, né? Então aqui a gente tem uma tração também T1. Veja que quando a gente muda o fio e a gente muda os corpos que interagem, a gente também muda o valor dessa tração. Então aqui atrás a gente vê que M2 puxa o corpo M3 para a direita. Então vou colocar aqui de azul, a gente tem aqui uma força de tração chamada T2, e já para esse bloquinho aqui do meio, a gente vê que ele é puxado para trás por M3. É uma força de reação. Então aqui a gente tem T2 também. Então veja, a gente já viu na questão anterior que não adianta a gente olhar para a vertical, porque a gente tem um equilíbrio, né? E a gente também não tem nenhuma das grandezas que a gente quer, porque a gente quer saber quem é T1 e quem é T2. Só que T1 e T2 são forças horizontais. Então vamos analisar tudo na horizontal. Primeiro a gente vai olhar para o bloquinho A, e para o bloquinho A a gente tem duas forças. O que eu chamo de bloquinho A é esse bloquinho daqui. A questão chamou de bloquinho 1, tranquilo? Então vou até obedecer essa questão, eu vou ser obediente a ela, vou chamar de bloquinho 1, tranquilo? Então bora lá. Para o bloquinho 1, a gente tem duas forças. A gente tem uma força de tração para a direita, que é a força T, e a gente tem ali uma força de tração para a esquerda, que seria a força T1. Veja que aqui, T tem que ser maior que T1, já que eu quero que esse corpo se movimente para a direita, né? Então a força que leva ele para a direita tem que ser maior que a força que leva ele para a esquerda. Força resultante é massa vezes aceleração, nesse caso é a massa de 1 vezes a aceleração do sistema. Lembrando sempre que essa aceleração será comum a todos os blocos. Se a gente olha para o corpo 2, a gente vê que ele também tem duas forças na horizontal, uma T1 e a outra T2. T1 tem que ser maior que T2, porque eu quero que ele vá para a direita. A força que o leva para a direita tem que ser maior que a força que o leva para a esquerda. Isso é força resultante, e força resultante vai ser a massa de 2 vezes a aceleração do sistema. Se a gente monta aqui a equação na horizontal para o bloquinho 3, a gente percebe que ele só tem uma força na horizontal, que seria a força T2. Então, T2 tem que ser igual a massa de 3 vezes a aceleração. A gente tem aqui um sistema de equações. O que a gente pode fazer para resolvê-lo é somá-lo. Então, eu vou pegar aqui primeiro na esquerda, ó, vai ficar T menos T1 mais T1. Então, T1 com menos T1 a gente corta, e no mesmo processo, menos T2 com T2 a gente elimina também. Quer dizer que a gente ficaria com T tem que ser igual. No outro lado, a gente só tem massa praticamente, né? Massa vezes aceleração. Então eu vejo que a aceleração é um fator comum a esses carinhas, e eu posso colocar aqui, ó, M1 mais M2 mais M3. Essa tração, de acordo com a questão, ela vale 150 newtons, não é isso? É essa força T. Então quer dizer que a gente tem aqui 150. A aceleração eu quero saber. Por que é que eu quero saber a aceleração? Porque se eu sei a aceleração, eu posso jogar em qualquer uma dessas fórmulas que eu vou achar quem vai ser T1 e quem vai ser T2. Veja que M1 vale quanto? Eu quero saber quanto é M1 mais M2 mais M3. M1 é 50, mais M2 é 80, mais M3 vai ser 100. 50 mais 30 mais 20 é 100 kg. Então isso aqui vai ser vezes 100. Se a gente isola a aceleração, então ficaria 150 dividido por 100.
Para ficar mais simples, pode cortar aqui por aqui, né? 15 por 10 vai ser 1,5 metros por segundo ao quadrado. Agora que eu sei a aceleração, eu posso substituir em qualquer uma dessas fórmulas ali para saber quem é T1 e quem é T2. Veja que T1 aparece aqui. Bora aplicar aqui primeiro, então. Então, vamos lá. Se eu jogar lá, a gente ficaria assim, ó. T, que é 150, vai ficar 150 menos T1, só que T1 é o que eu quero saber. Massa de 1 vale quanto? Se eu não me engano é 50, né? Ali, 50 quilogramas. Então, a massa de 1 vale 50 quilogramas e a aceleração vale 1,5. Isso vale para todos os blocos, né? Então, beleza. Vou pegar essa T1, vou jogar para cá, para ela inverter o sinal, né? Veja que aqui a gente tem 50 vezes 1,5, que é a mesma coisa que 15 vezes 5, que é a mesma coisa que 50 mais 25, então é 75. Então, aqui 150 menos 75 vai ser igual a T1. 150 menos 75 é a mesma coisa que 75. Então, T1 vai ser igual a 75 newtons. Beleza, sei quem é T1, mas eu preciso também saber quem é T2. Vai ser simples se a gente olhar para essa equação daqui, não é isso? Então, aqui ficaria T2, que é o que eu quero saber, vai ser igual a massa 3, que se eu não me engano é de 20, não, 20 quilogramas, está aqui, a massa 3, beleza? Então, aqui a gente tem 20 vezes 1,5. 20 vezes 1,5 é a mesma coisa que 2 vezes 15, né? 2 vezes 15, a gente teria aqui 30 newtons. E está respondida a questão. T1 é igual a 75 newtons e T2 é igual a 30 newtons. Letra B, de barriga d'água. Legal, 75 e 30 newtons. Vamos para a próxima. Os três corpos A, B e C, representados na figura exposta, têm massas iguais a 3 kg cada um. O plano horizontal em que se apoiam A e B não oferece atrito. A roldana tem massa desprezível, que é esse aparato daqui, né? É a polia, e a aceleração local da gravidade pode ser considerada com módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A tração no fio que une os blocos A e B tem módulo igual a... Pessoas, como aqui a gente não tem atrito, então quer dizer que esse sistema vai se movimentar para cá, porque não tem nada que segure esses bloquinhos aqui de cima para a esquerda, né? Então eles vão cair conforme esse peso puxa esses caras para baixo. Então vamos tentar representar quais são as forças que atuam nesses carinhas, porque eu quero saber qual é a tração que liga esses dois blocos, né? Os blocos A e B. Então, se a gente olha para C, quais são as forças que atuam nele? A gente tem uma força para baixo, que seria o peso de C, não é isso? Colocar ali, a gente tem o peso de C, e a gente tem em cima de C, a gente tem um fio. Então, a gente tem uma tração que vai tentar retardar esse movimento, né? Então, aqui a gente tem uma tração, tranquilo? Veja que essa tração também vai fazer com que esse bloquinho B venha para cá, né? Ao mesmo tempo que C puxa B, B puxa C, é um par ação-reação. Então, aqui a gente tem uma tração e veja que a gente também tem uma força a ser considerada para B, porque a gente tem uma ligação entre esses dois blocos. Então, veja, ao mesmo tempo que B está puxando A para cá, e aqui eu vou chamar de T', porque é uma tração diferente dessa tração T aqui, então, ao mesmo tempo que B puxa A também puxa B. Então, ele vai puxar esse carinha para cá com o mesmo T'. A gente pode olhar também na vertical para esses blocos A e B. Não vai mudar muita coisa porque o nosso movimento acontece na horizontal, nesse caso, né? Nesse caso, para A e para B. Então, a gente pode até colocar aqui só por representar mesmo, só para que a gente não perca o bom costume, né? Então, aqui a gente tem o peso de B, aqui a gente tem o peso de A. Essas grandezas são iguais porque as massas são iguais também. E aqui a gente tem as reações normais. A normal de A e aqui também a gente tem a normal de B. Então, vamos olhar, ó. Aqui para cima a gente vai olhar somente para a horizontal. E aqui para C a gente vai olhar somente para a vertical, porque a gente só pode olhar para a vertical nesse caso, né? Então vamos lá. A gente vai olhar aqui primeiro para C, porque é o bloquinho que está lá embaixo. Eu estou mais interessado nesse momento a saber o que acontece com ele. A gente tem o peso e a gente tem a tração. Como eu quero que esse cara desça, a gente verificou que não tem nenhum atrito aqui em cima que impeça essa descida, né? Então o peso de C vai ser maior que essa tração. Então a força resultante aqui seria o peso de C menos essa tração. Só que aqui vai ser massa vezes aceleração, que seria a massa de C, vezes a aceleração do sistema.
Se a gente olhar agora para B, né, para ir ao contrário, CBA, quando a gente olha para B, a gente percebe que ele tem duas forças na horizontal, que seria essa força T e essa força T'. Para que ele vá para a direita, esse T tem que ser maior que esse T'. Então, T menos T' seria a força resultante, que vai ser a massa de B, vezes a aceleração do sistema. Quando a gente olha para A, que seria o último bloquinho nesse caso, a gente vê que ele tem somente uma força na horizontal, que seria o próprio T'. Então, quer dizer que T' vai ser igual à massa de A vezes a sua aceleração. Mais uma vez, a gente tem um sistema de equações. O que nós podemos fazer é somar essas equações membro a membro. Se a gente olha para a esquerda, a gente ficaria com o seguinte, ó. A gente tem T positivo com T negativo, a gente pode cortar. A gente também tem T' positivo com T' negativo, também podemos eliminar. Então, ficaríamos com peso de C tem que ser igual a... Veja que aqui a gente tem a mesma aceleração, esse fator fica em evidência, e aqui a gente teria o somatório das massas mais uma vez. Perceba que as questões elas ficam se repetindo, né? É aquilo que eu sempre falo para você, é tudo questão de prática, tranquilo? Quem é o peso de C? É a massa de C vezes a gravidade, concorda comigo? Então aqui ficaria a aceleração vezes o somatório das massas. Mas a gente tem pelo enunciado que cada massinha vale 3 kg. Então aqui ficaria fácil, ó, vai ficar 3 mais 3 mais 3 igual a 9, tranquilo? Então a massa de C aqui vale 3 kg, logicamente. Aqui ficaria 3 vezes a gravidade, que é 10. Isso aqui vai ser igual a 9A. A gente quer saber quem é essa aceleração. 3 vezes 10 é 30, aqui ficaria 9 embaixo. A gente pode simplificar essa equação, dividir por 3, né? 30 por 3 seria 10, e 9 por 3 a gente teria aqui 3, não é isso? Então, veja que 10 por 3 não é um valor exato, eu vou deixar essa aceleração do jeito que ela está. E eu vou ver o que é que eu posso fazer lá em cima. Porque, veja, qual é a pergunta da gente? A gente quer saber qual é a tração no fio que une os blocos A e B. Então, a gente quer saber quem é T'. Se a gente quer saber quem é T', a equação mais tranquila que a gente tem para trabalhar é essa aqui de baixo. Você pode substituir em qualquer uma delas. Você pode aplicar, por exemplo, aqui em A, né, para saber quem é T, e depois você vai aplicar aqui embaixo para saber quem é T'. Mas aí vai ficar muito demorado, então é melhor a gente aplicar nessa última equação aqui. Então vai ficar T' tem que ser igual a massa de A, que é 3, vezes a aceleração, que é 10 sobre 3. 3 com 3 a gente elimina, então quer dizer que T' vai ser igual a 10 newtons. Nossa resposta consta aqui na letra A, de AIDS, tranquilo? Legal, vamos para mais uma questão. 3 blocos A, B e C, de massa 5 kg e 1 kg e 4 kg, respectivamente, são dispostos conforme o esquema a seguir, num local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando os atritos e considerando ideais a polia e o fio, a intensidade da força que A exerce em B vale em newtons. Beleza, essa questão é interessante, porque veja, a gente tem um bloco C ali embaixo, né? É ele que vai fazer com que esse sistema se movimente, e esse sistema só vai se movimentar porque a gente tem aqui que a gente não tem atrito, não é? E se não tem atrito, quer dizer que não tem nada que segure esses carinhas ali em cima, né? Então eles vão descer para cá, tranquilo, legal, legal. O que a gente pode fazer de cara é representar as forças que atuam nesses nossos colegas. Veja só, se a gente olha aqui para C, a gente sabe que ele tem uma força peso, e aqui em cima a gente sabe que tem uma tração, não é? Porque a gente tem que ele está conectado a um fio, então aqui a gente tem uma tração que a gente vai chamar de T. Veja que conforme você vai fazendo mais questões, o teu raciocínio vai ficando cada vez mais rebuscado. Veja que essa tração, pessoas, ela atua nesse bloquinho A. E aí tenha muito cuidado, ele atua somente no bloquinho A, não atua no bloquinho B, tranquilo? O fio está em contato com A e não com B. Veja, a gente tem um contato de A com B, não é isso? Quando esse bloquinho A for puxado para cá, ele vai empurrar o bloquinho B para cá também, concorda? Então quer dizer que a gente tem uma força de interação entre A e B. Essa força de interação eu vou chamar de força F, tranquilo? Mas, ao mesmo tempo que A empurra B para a direita, por ação-reação, B vai levar A para a esquerda. Então essa mesma força F vai aparecer aqui, só que dessa vez para o bloquinho A. Eu não vou analisar as forças na vertical para A e B.
Porque como eu sei que para eles o movimento se dá na horizontal, eu não preciso olhar na vertical por enquanto, tá? Então veja só, a gente pode dizer, pessoinhas, que a gente pode pegar agora as equações para cada um desses blocos. Por questão de interesse, eu vou olhar primeiro para o bloquinho C, tá? Que é o bloquinho que está caindo. A gente tem que lá, a gente tem o peso de C e a tração. Só que para que ele caia, esse peso precisa ser superior a essa tração. Então a força resultante seria o peso de C menos a tração. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração, só que é massa de C vezes a aceleração do sistema. Se a gente olha para o bloquinho B, que seria esse bloquinho que está apoiado, né, do bloquinho A, a gente percebe que ele tem somente uma força, que seria essa força F. Então quer dizer que F tem que ser igual a massa de B vezes a aceleração do sistema. Quando a gente olha para o bloquinho A gente percebe que a gente tem duas forças atuando nele, né? Uma força de tração para a direita e uma força F, que é a força de contato entre A e B, para a esquerda. Perceba que a gente aqui, ó, tem que essa tração tem que ser maior que essa força F, para que esses corpos se mexam para a direita. Então, T menos F é a força resultante, que aqui vai ser a massa de A vezes a aceleração. Sigamos em frente. Temos aqui um sistema de equações, a gente pode somar essas equações membro a membro para que a gente possa encontrar a aceleração. E se a gente encontra a aceleração, a gente pode trabalhar qualquer uma dessas equações para encontrarmos a nossa resposta. Então, veja, na esquerda, a gente percebe que a gente tem, ó, força positiva com força negativa, que seria a força de contato, né? A gente pode cortar. E a gente também tem tração positiva com tração negativa, também podemos eliminar. Então, quer dizer que o peso de C vai ser igual. Aqui a gente colocaria a aceleração em evidência, né? E aqui a gente pegaria o somatório das massas, MA mais MB mais MC. Só que peso de C, pessoas, se a gente lembrar direitinho, isso é a mesma coisa que a massa de C vezes a gravidade. De acordo com a questão, a massa de C vale quanto? Vale 4 kg. Então ficaria 4 vezes a gravidade, que é 10. A gente tem aqui 40 newtons, né? Isso vai ser igual à aceleração. E aqui a gente vai pegar as massas e somar. Então ficaria 5 mais 1, 6, mais 4, 10 kg. Então aqui a gente tem 10. E se a gente isola essa aceleração, ficaria 40 por 10. A gente tem aqui 4 metros por segundo ao quadrado. Pessoas, agora que a gente sabe a aceleração, a gente precisa escolher qual é a equação mais legal para a gente substituir, não é isso? Se a gente quer saber quem é F, né, quem é a força de interação, a gente pegaria aqui ou essa equação B ou essa equação A. Se eu optar por escolher A, eu vou precisar saber quem é essa tração. Então eu precisaria, primeiramente, trabalhar com essa equação aqui de cima para saber quem é T. Mas eu posso simplesmente aplicar nessa do meio, né? Eu quero saber quem é F, que é a força de interação entre A e B. E eu tenho a massa de B e eu tenho a aceleração, fica bem mais fácil. Então F vai ser igual à massa de B, que de acordo com a questão, se eu não me engano, é 1 kg, né? É isso mesmo, 1 kg. Então ficaria 1 vezes 4 metros por segundo ao quadrado. A gente tem aqui uma força de 4 newtons, que é justamente o que consta aqui na letra D de diarreia, beleza? No sistema representado a seguir, o atrito e a resistência do ar são desprezíveis e a polia e o fio podem ser considerados ideais. Sabe-se que a intensidade da força F, que seria essa força daqui, vale exatamente 60 newtons, e que a massa do corpo M, que é esse de cima, é de 4 kg, que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e que o corpo N está subindo com velocidade escalar constante. Isso é muito importante para a nossa resolução. Nessas condições, ele quer saber a massa de N, beleza? Pessoas, vamos pensar quais são as forças que atuam nesses nossos colegas. Bora olhar primeiro para esse bloquinho, né? Que seria o bloco N. A gente sabe que ele tem um certo peso, não é isso? Que eu vou chamar aqui de peso N, PN, tá? E a gente tem uma tração para cima, não é isso? Porque a gente sabe que aqui a gente tem um fio, a gente vai ter uma tração. Essa tração eu vou chamar aqui de T. Perceba que, nesse caso, essa tração vai ser igual a esse peso. Por quê? Porque ele sobe com velocidade escalar constante. Quando a velocidade escalar é constante, a força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, as forças que puxam para cima serão iguais às forças que puxam para baixo na vertical, que é justamente aonde esse carinha se movimenta, não é isso? Então a gente já pode tirar desde agora, né, que para o corpo N,
a gente sabe o quê? Que a tração vai ser igual a Pn, não é isso? Ao peso de N. Quando a gente olha para esse carinha lá de cima, que seria o bloco M, a gente vê o quê? A gente vê que a gente tem uma força para a esquerda e a gente também tem uma tração para a direita, né? Ao mesmo tempo que N puxa M, M também puxa N. A gente tem um par ação-reação. Então aqui a gente tem uma força de tração, que é a mesma coisa que essa força aqui de baixo, né? Ação e reação, a gente tem ali forças que são de mesmo módulo, mas atuam em corpos diferentes. Então, quando a gente olha para o corpo M, a gente tem duas forças, F e T. E qual é a relação que a gente tem entre F e T? Pessoinhas, também são forças iguais, porque se esse cara se mexe com velocidade constante, esse cara também se mexe com velocidade constante. Então, as forças que levam para a esquerda são iguais às forças que levam para a direita. Galerinha, quanto é que vale essa força? Ela vale 60 newtons, não é? Se ela vale 60 newtons, quer dizer que 60 newtons vai ser igual também à tração, não é isso? E eu quero saber quem é a massa de N. Se eu souber quem é o peso de N, eu vou conseguir saber quem é a massa. Então veja, essa tração vale 60 newtons. Essa tração também vale 60 newtons. Então o peso de N vale 60 newtons. Só que peso é a mesma coisa que massa vezes a gravidade, não é isso? Então veja, se o peso é de 60 newtons, quem é que vai ser a massa? Lembrando que a gravidade aqui é de 10, né? Tu pega esse zero com esse zero, tu encontra aqui que a massa vai ser de 6 kg, que é o que consta na letra E de elefantíase, tranquilo? Questão bem simples, bastava você prestar atenção aqui nesse termo que diz que a velocidade escalar é constante. Vamos agora para a nossa última questão do dia. É uma questão bem interessante, vê só. Como se representa na figura a seguir, o corpo Y, que é esse daqui do meio, né, está ligado por fios inextensíveis, não se esticam, e perfeitamente flexíveis aos corpos X e Z. X aqui na esquerda e Z na direita. Y está sobre uma mesa horizontal. Despreze todos os atritos e as massas dos fios que ligam os corpos. Ele diz para a gente que o módulo da aceleração de Z é igual a quantos metros por segundo ao quadrado. Então a gente quer saber quem é a aceleração de Z. Lembre-se, pessoas, que esses carinhas estão no mesmo sistema. Então a aceleração de um vai ser igual à aceleração do outro. Então, se nós encontrarmos a aceleração do sistema, já teremos a nossa resposta. Então a gente também tem aqui que a gravidade é dada como 10 metros por segundo ao quadrado. O que é que a gente vai fazer? Analisar as forças que atuam nesse sistema, não é isso? Então bora lá. Mas olha antes para esse sistema. Se você olhar para Z e para X, você vai perceber que Z vai ter uma maior massa que X. Quer dizer que Z vai ter também um maior peso. Então ele vai puxar esse sistema com mais intensidade. Então eu posso dizer que esse sistema funciona assim, ó. Z vai para baixo, Y vai para a direita e X vai subir, tranquilo? Vai seguir esse esqueminha daqui, beleza? Quando a gente olha para o bloquinho Z, a gente percebe que aqui a gente tem um certo peso, não é? E esse peso vai ter que ser maior que a tração que puxa ele para cima, porque eu quero que esse cara desça. Então eu posso representar aqui uma força de tração, que eu vou chamar de T. Perceba que ao mesmo tempo que Y puxa Z, Z também puxa Y, a gente tem aqui um par ação-reação. E veja que ali em X a gente também tem uma força-peso, não é? Então aqui a gente tem a força-peso de X, colocar aqui Px, tranquilo? A gente coloca Px e a gente sabe também que, como ele está conectado por um fio em relação a Y, então da mesma forma que X puxa Y, Y também puxa X por ação-reação. Então eu posso representar aqui, ó, colocar uma força que eu vou chamar de T', e eu vou chamar esse cara de T' justamente para que a gente possa diferenciar desse carinha daqui, tá? Então a gente tem um T' para cá e um T' para cá, ok? Perceba também, ó, que quando a gente olha para X, esse T' tem que ser maior que Px, para que esse cara suba. E a gente olha aqui em cima, esse T tem que ser maior que esse T', para que esse cara vá para a direita. A gente pode agora pegar as nossas equações. Eu não vou olhar para a vertical em Y, porque o movimento se dá na horizontal. Então a vertical não vai me ajudar nesse caso. Eu vou olhar primeiro para o bloquinho que nós chamamos de Z, e se a gente olha para Z, a gente tem duas forças, PZ e T, não é isso? Só que PZ tem que ser maior que T para que esse carinha possa descer aceleradamente. Então quer dizer que PZ menos T tem que ser igual a massa de Z vezes a aceleração.
Vamos olhar agora para o bloquinho do meio, que é o que a gente chamou de y, não é isso? Então, veja, a força que leva ele para a direita tem que ser maior que a força que leva ele para a esquerda. Então, a resultante aqui seria T menos T' igual a massa de y vezes a aceleração do sistema. E se a gente olha para o último bloquinho, que seria x, né? A gente percebe que aqui a força que leva ele para cima tem que ser maior que a força que leva ele para baixo. Então, ficaria aqui a resultante, T' menos Px. Isso vai ser igual a massa de x vezes a aceleração. Novamente, temos um sistema de equações, podemos somar membro a membro. A gente percebe que a gente pode cortar T positivo com T negativo, a gente pode cortar T' com menos T', então ficaríamos com Pz menos Px igual a aceleração, que a gente pode colocar em evidência, né? E aqui a gente pega o somatório das massas, então mx mais my mais mz. Perceba que tudo que eu quero é saber quem é essa aceleração. Galera, o peso de z é algo que a gente desconhece por enquanto, mas o peso é a mesma coisa que a massa vezes a gravidade. Então, o peso de z vai ser a massa de z, que a gente pode olhar aqui na figura, que vale 2 kg, né? Então, a gente teria ali 2 vezes a gravidade, só que a gravidade vale quanto? Vale 10. Então, ficaríamos com 2 vezes 10, a gente tem aqui 20 newtons. Ok, a gente já pode substituir. Eu não sei quem é Px, mas a gente também tem condições de achar. Então, ficaríamos como Px tem que ser igual a massa de x vezes a gravidade. Mas quem que é a massa de x? De acordo com a figura, a gente tem aqui uma massa de 1 kg. Então, ficaríamos com 1 vezes 10, a gente tem aqui um peso de 10 newtons. Então, basta a gente substituir na nossa equação. Então, ficaria 20 menos 10 é igual a aceleração vezes o somatório das massas. Aqui ficaria 1 mais 2 é 3, mais 3 a gente tem ali um somatório de 6 kg. Perceba que 20 menos 10 é 10, isso vai ser igual a 6 vezes A. Se a gente isolar a aceleração e deixar ela mais sozinha que físico na balada, a gente vai ter 10 por 6, que é a mesma coisa que 5 por 3. 5 por 3, pessoinhas, é a mesma coisa que 1,666 eternamente, então isso é aproximadamente 1,7 metros por segundo ao quadrado. Aqui é a nossa resposta. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Caso você tenha alguma dúvida, deixa nos comentários. Deixa também um gostei, por favor, se inscreve no canal e até a próxima.